combate à manipulação de competições. Vocês devem ter ouvido já falar em manipulação de partidas. Aqui a gente usa um termo um pouquinho mais abrangente que a competição, mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Tem em inglês talvez uma definição um pouquinho melhor, que eles chamam match fixing, que seria literalmente ajustar a partida ou arrumar a partida, porque se trata de partidas. Então, do que se trata essa integridade esportiva, do que a gente está falando aqui? Quando você toma uma atitude positiva ou negativa, ou seja, quando você tem uma ação ou uma omissão que visa manipular uma partida, você está infringindo o esporte. Por quê? Todos os esportes, inclusive o futebol, ele tem um fundamento. O fundamento principal do futebol é a imprevisibilidade. O que é isso? Ele é imprevisível. Você não consegue saber o que vai acontecer num jogo de futebol. Você não sabe antecipadamente. Você tem favoritos, mas você não sabe quem vai ganhar. Você não sabe quem é você não sabe qual que é o resultado, se vai ter cartão, se não vai. Tudo isso faz parte da paixão nacional pelo futebol. Se o futebol fosse previsível, nós não estaríamos aqui provavelmente. Perderia todo esse encanto, toda essa paixão que o futebol tem. Então, tudo que você fizer que vá contra o fundamento do esporte, o fundamento do futebol, que é a imprevisibilidade, você está cometendo a manipulação, você está cometendo um crime. A gente vai ver mais pra frente aqui na palestra as consequências graves de se fazer isso. E até de coisas, de situações corriqueiras, que até no primeiro momento você pode achar que é simples, mas que na verdade traduz uma falta grave, que gera consequências em várias esferas, civil, criminal, esportiva e trabalhista. Então, só para vocês terem uma ideia do que uma manipulação pode gerar para as pessoas que trabalham com futebol. Então, como eu falei para vocês, manipulação nada mais é quando você age ou deixa de agir de uma maneira intencional para tirar o quê? A imprevisibilidade do futebol. Seja fazer um gol contra, seja tomar um cartão, ser expulso, número de escanteios, tudo que envolve a partida. Se você agir de forma intencional, você está tirando a imprevisibilidade, você está indo contra o futebol, você está indo contra o esporte que vocês, eu tenho certeza que amam, que vivenciam. Então, qualquer atitude que vocês façam isso é crime. Vocês não podem, futebol é imprevisível. Você não sabe, a gente teve a Libertadores agora há pouco tempo, a final da Libertadores. O que aconteceu no começo do jogo? O jogador do Botafogo foi expulso com segundos de jogo. Quem poderia prever isso? Ninguém. Aquele momento, qual foi a sensação de todos que estavam assistindo, não só dos torcedores de cada time? Que o Atlético Mineiro teria muito mais facilidade ou probabilidade muito maior de ser campeão. Porque você ficar um jogo inteiro com um jogador a menos, num esporte de alto rendimento, dá muita diferença. Mais uma vez a imprevisibilidade do futebol. O que aconteceu? O Botafogo ganhou mesmo assim. Mesmo tomando sufoco, mesmo segurando, ele conseguiu ganhar o jogo. Isso que torna o futebol um esporte tão belo, um esporte tão gostoso e tão apaixonante que a gente vivencia. Então essa é a essência do esporte. Tudo que você fizer para macular a existência dessa imprevisibilidade, você está tendo contra o esporte que vocês praticam. Aqueles que vocês estão galgando, tentando subir na carreira. Vocês estão numa fase agora da carreira de vocês que estão batendo. Agora, ou vão profissional, não, vocês estão num momento determinante. Vocês já estão acima de muitos meninos no Brasil inteiro que tiveram um sonho de um dia jogar a Copa São Paulo e não conseguiram. Vocês conseguiram. Vocês podem subir profissional. Vocês estão num evento que é uma vitrine enorme. Essa competição está sendo transmitida todos os jogos. Paulistão Play, Cazé TV, Sport TV. Vocês têm uma cobertura enorme. A imagem de vocês está rodando o mundo. Vocês estão em evidência. Isso é importante que vocês tenham em mente. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, um vídeo, que é sempre bom quando a gente coloca vídeo para vocês entenderem os tipos de manipulações que acontecem no futebol. Esse aqui é um jogo do Campeonato Colombiano 2021. Jogo entre o Llaneros e o União Madalena. O que aconteceu nesse jogo? Aliás, eu inverti nas nossas palestras, mas aqui o que aconteceu? O União Madalena ele precisava vencer a partida para ter o acesso à primeira divisão. O Llaneros estava ganhando o jogo de 1-0 até os 47 minutos do segundo tempo. O União Madalena virou para 2-1 aos 47 e 49 minutos do segundo tempo. Aqui é o lance do segundo gol. Vocês que jogam, vocês que vivenciam o futebol, vocês vão conseguir identificar o que aconteceu aqui. Aí eu vou falar das penalidades decorrentes desse caso. Esse foi o lance do segundo gol.
Fica claro, não só para quem participa, quem joga futebol, isso é claro para qualquer pessoa, o que aconteceu aqui. O que eles fizeram? Eles deixaram de agir. Eles deixaram o time fazer um gol. O que aconteceu em consequência disso? Isso aqui virou uma grande revolta na Colômbia. Isso chegou na FIFA, que cobrou severas punições. O clube não subiu, os jogadores foram responsabilizados, eles tomaram uma suspensão de 7 meses sem poder praticar nenhuma atividade relacionada ao esporte, não só não treinar, não jogar, eles não podiam participar de mais nada, porque alguns até chegaram a abandonar a carreira. Não poderiam trabalhar mais com futebol durante 7 meses. Agenciar, qualquer que seja, dirigir, nada disso. Ainda tomaram uma multa, que toda vez que você é condenado à manipulação, você tem 2 punições, você tem a multa e tem a suspensão ou banimento. Nesse caso eles tomaram suspensão e multa. Multa de 8 milhões de pesos colombianos, equivalente mais ou menos a 12 mil reais. Na segunda divisão colombiana, 12 mil reais é quase 10 vezes o salário do atleta. Então você vê a questão profissional abalada e a questão financeira abalada, por conta de uma atitude antidesportiva, uma manipulação de resultado. O que pode ser manipulação de competição, de resultado? A gente tem essa, que provavelmente aqui teve uma mala preta, para que permitisse o acesso. Pode ter aposta envolvida também, porque foi no final do jogo. Isso pode ter chamado a atenção. Então, quais os tipos de manipulação que a gente tem? A gente tem a desportiva, que é fazer corpo mole, ou para escolher adversário, ou para prejudicar rival. Licença toda, bem-vinda. Então, se você escolhe o adversário da próxima fase ou prejudica o rival, seu rival está disputando um título, campeonato de pontos corridos, você vai enfrentar o time que está disputando com ele, você faz corpo mole, isso é manipulação de competição. Isso é crime. Você não pode fazer corpo mole. Você tem que jogar profissionalmente. O jogador profissional tem que deixar isso para a imprensa, torcedor, especular. O jogador profissional tem que entrar em campo e jogar bola. Já é o dia a dia dele, já é a profissão dele. Ele tem que honrar a profissão dele. Aqui no estado de São Paulo a gente teve 2 exemplos de situações onde o profissionalismo ele ficou ressaltado. Teve um caso do São Paulo em relação ao Corinthians, Campeonato Paulista, início dos anos 2000. O Corinthians estava numa péssima fase e o São Paulo ia jogar contra o Juventus. Se o São Paulo perdesse, o Corinthians cairia para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. O São Paulo foi para o jogo, se não me engano foi em São Caetano esse jogo, foi para o jogo, ganhou de 2-0 2 gols do Grafite. No final do jogo eles perguntaram para o Grafite por que o São Paulo ganhou e facilitou o Corinthians. Ele falou, eu não estou preocupado com o Corinthians. Eu sou atleta do São Paulo e vou defender minha instituição. Essa é a postura de um jogador profissional. Imprensa é outra coisa. Ele vai especular, ele sempre vai tentar ter notícia. O jogador não pode se envolver nisso. Torcida, imprensa é problema deles, é do lado de fora, não é do lado de dentro de vocês. E o outro fato que aconteceu foi em relação ao Santos com o Palmeiras. Em 2014, o Palmeiras estava correndo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chegou na última rodada, enfrentou o Atlético Paranaense aqui em São Paulo, empatou o jogo. Se o Santos perdesse do Vitória no Barradão, o Palmeiras caía. Vocês conseguem imaginar se o Palmeiras estaria onde está hoje, ou pelo menos se retardaria isso, se tivesse caído em 2014? Porque no ano seguinte foi campeão brasileiro. E aí começou a ascensão do Palmeiras. Se o Palmeiras caísse por corpo mole do Santos, você teria prejudicado o Palmeiras, não chegaria no estágio que ele está, pelo menos não tão rápido, e abalaria o futebol. E as entrevistas foram no mesmo sentido. O Santos ganhou do Vitória, e o sentido das entrevistas foi: eu jogo no Santos, eu não estou preocupado com outro time. A minha função quando eu entro em campo é defender as minhas cores. O que acontece com outro time não é problema meu. Essa tem que ser a postura de um atleta. Também, escolher adversário para a próxima fase. A Libertadores, até pouco tempo atrás, você tinha classificação geral depois da primeira fase. Do primeiro ao 16º. E sempre o chaveamento das oitavas era o primeiro contra o 16º, o segundo, 15º, assim por diante. O que a Libertadores fez? Ela tirou isso. Agora é sorteio. Por quê? Para evitar essa manipulação. Porque você chegava na última rodada, se você empatasse, você tinha um adversário. Se você ganhasse, tinha outro. Se perdesse, tinha outro. Podia acontecer isso. E você poderia escolher o adversário. O mais fraco, provavelmente. Se você faz isso, o que você está fazendo? Você está tentando contra o futebol também. Vocês, atletas, dirigentes, vocês têm que defender o esporte que vocês praticam. Você está tirando o quê? Imprevisibilidade do esporte. Se eu escolho o adversário, se eu escolho um caminho mais fácil para me beneficiar, eu estou atentando contra o futebol. Então isso é extremamente perigoso.
E a gente tem manipulação por apostas esportivas. Hoje existe a regulamentação das casas de aposta. Por que existe a regulamentação? Justamente para evitar fraude. Mas mesmo regulamentados, o que acontece? Os agentes, eles se utilizam das casas de aposta para conseguir dinheiro de maneira ilícita. Abordam jogadores, dirigentes, pedindo ou corpo mole, um gol contra, um cartão vermelho, um cartão amarelo. Para o quê? Para se beneficiar contra a casa de aposta. Também proibido. Por quê? A partir do momento que você toma uma atitude dessa, você está atentando contra o fundamento do esporte. Aí vocês podem pensar, mas um cartão amarelo não vai fazer muita diferença. Eu tomo um cartão amarelo, vou ganhar o dinheiro, não vai fazer diferença. Faz. Faz, primeiro, que você está sendo desleal com seus companheiros. Segundo, que se você toma um cartão amarelo, você está sujeito a um cartão vermelho no mesmo jogo. Fora o acúmulo de cartões. Então isso também é atentar contra o esporte. E geralmente a terceira, ela decorre das apostas. Por quê? Uma vez que você entra nesse mundo, você dá abertura para esses aliciadores abordarem você e vocês fizerem isso uma vez, vocês não saem mais. Por que vocês não saem mais? Eles têm conversas gravadas, mensagens de texto, ligação, tudo para quê? Porque o dia que você quiser sair, ele te ameaça. Isso aconteceu com o Eduardo Bauerman, jogador do Santos, ex-jogador do Santos, zagueiro. Não sei se vocês lembram dele. Ele participou do esquema, provavelmente se arrependeu uma segunda vez, tomou consciência do status que ele tinha como jogador, do clube que ele defendia, o clube gigante que ele defendia, e recusou fazer uma segunda vez. Ele recebeu uma ameaça no celular dele. A foto de uma arma, com os dizeres, isso aqui é para sua mãe e para sua irmã. Então você vê que não dá muito para desassociar isso de uma coisa da outra. Pode acontecer direto? Pode. Às vezes eles tomam conhecimento de algum atleta passando por alguma dificuldade ou alguma informação privilegiada e ameaçam diretamente o atleta ou algum familiar do atleta. Tudo isso deve ser denunciado, vocês têm que denunciar tudo isso. É dever de atletas, de dirigentes, denunciar tudo que vocês tiverem contato nas intenções de manipular resultados, partidas, qualquer que seja a manipulação. Tem um gráfico aqui para vocês sobre as manipulações em números. O Brasil ele conseguiu reduzir de 2022 para 2023 quase 30% do número de partidas suspeitas. Isso aqui são números de partidas suspeitas. Se a gente pegar o exemplo do Brasil e Argentina, o Brasil tem quase 4 vezes mais partidas suspeitas que a Argentina. É um país maior, tem mais partidas, então até justifica. Mas existe um combate hoje muito forte e muito atento em cima de tudo isso, para que não tenha essas manipulações. Existe não só a questão dos vídeos, que nem vocês estão na Copa São Paulo, que tem a transmissão que a gente já falou, que você verifica por imagens se houve manipulação, corpo mole ou qualquer que seja. E existem softwares extremamente avançados, utilizados pela FIFA, CBF e as federações, que recebem cotidianamente relatórios sobre apostas. Todas as casas de apostas, elas disponibilizam todos os dados. Então, toda vez que o gráfico dispara algo que sai do normal, é enviado o relatório e passa-se a investigar aquele fato. Então, não é só a partida. Às vezes a partida não tem televisão, mas ela tem esse relatório que é entregue. E se você vê o número de apostas crescente, seja em valores, seja em quantidade, isso chama atenção e a partida é colocada sob investigação. Então, o que você poderia fazer? Quais são os atos que se você tomar, você estaria manipulando uma partida? É o que eu falei, tomar um gol, fazer gol contra, tomar cartão, deixar de se esforçar na partida, né? Fazer o famoso corpo mole, que são os exemplos que a gente tem, perder de propósito. Mas de tudo que tem aqui, eu acho que esses dois são mais importantes para vocês a título de informação. Primeiro, é dever de vocês que trabalham com futebol informar qualquer tentativa de aliciamento, qualquer tentativa de aproximação na tentativa de manipular a partida com fins lucrativos, no caso das apostas. Por que é dever de vocês? Se chega uma investigação que é feita no meio que você está, identifica a existência, identifica que você sabia do esquema, você, mesmo não participando, você vai ser penalizado. Não como todos que participaram, mas você vai ter uma penalidade. E a imagem do jogador vale muito. Então você tem que tomar cuidado. É dever fazer isso para quê? Para que tome as providências. A gente tem aqui denúncias, pode ser feita na Federação Paulista, na polícia direto, vocês podem fazer denúncia. É preservado o anonimato de vocês. O nosso presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, ele é delegado-geral do Estado Civil da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então vocês entendem como tudo é levado extremamente, com extremo rigor, para evitar e para proteger quem quer proteger o futebol também.
Eu vou dar mais alguns exemplos aqui no próximo slide de atos, e esses eu vejo como gravidade para quem joga, porque aqui é a exposição do dia a dia de vocês. É a quebra da relação de confiança, da lealdade e vazamento de informações privilegiadas. Vocês estão no dia a dia, vocês sabem informações privilegiadas do time de vocês. Sabe se algum atleta com problema pessoal, financeiro, às vezes comenta até sem intenção, mas se um aliciador toma conhecimento disso, ele vai abordar essa pessoa. Ele pode chegar, olha, eu sei que você está com uma situação financeira difícil, eu te dou esse dinheiro para que você tome um exemplo, um cartão amarelo, e eu te pago. Aí você fala, eu não vou ver muito problema no cartão amarelo, como eu falei. Vai dar problema, porque você não vai sair mais da mão do aliciador. A partir do momento que você fizer, você está na mão dele. Às vezes uma solução momentânea acaba com a sua carreira. Então vocês têm que ter uma visão além. Vocês que gostam, que trabalham com futebol, têm que ter uma visão além disso. Mudanças de tática. Se o vestiário está rachado, se um atleta ou outro não se dá com o treinador, esse tipo de informação deixa a imprensa especular. Se algum atleta for fonte disso, você está mexendo na imprevisibilidade do futebol. Por quê? Se um apostador sabe dessa informação, que 2, 3 atletas não se dão com o treinador, ele já vai apostar do lado desses jogadores não performarem tão bem. Ou seja, se 2, 3 jogadores de um time não performarem tão bem, a chance desse time perder é grande. No esporte como futebol. Então tem que tomar cuidado com tudo, com quem vocês conversam, com as pessoas que são do meio de vocês. Porque por mais singelo que pareça inofensivo, isso é utilizado pelos aliciadores. E os aliciadores não são pessoas estranhas. Não são pessoas que vão chegar para você e simplesmente falar, olha, toma um cartão, faz um gol contra que eu te dou um dinheiro. Ninguém faz isso. Até porque se você fizer isso com qualquer pessoa, a pessoa fala, não te conheço. Não vou tratar com você. O que eles fazem? Eles fazem investigação pessoal da sua vida, rede social. Às vezes é amigo de amigo. Às vezes utiliza alguém conhecido por vocês. Ou às vezes até alguém conhecido por vocês. Por quê? Gera uma relação de confiança. Se for uma pessoa estranha, ele chega a vocês por intermédio de alguém. Aí ele começa a acompanhar jogos, te dá presente, te dá uma chuteira, te elogia, começa a criar uma relação, até um momento que você se sente na obrigação de retribuir o que ele está fazendo. E quando ele pede um favor como esse, que você pode entender que é uma questão singela, você está envolvido num esquema que você não sai mais. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de abordagem, com as pessoas que estão à volta de vocês. Porque isso é determinante. O modus operandi deles é sempre assim. Eles vão desenvolver o relacionamento com vocês. Eles vão fazer vocês se sentirem em débito com eles. Porque é aí que vai funcionar o que eles estão fazendo. Eu faço às vezes até um paralelo com as drogas, a aposta esportiva. Em que sentido? No passado sempre se falou de drogas como droga faz mal, droga é proibida. Mas ninguém foi a fundo no assunto. Era simplesmente isso que se falava sobre drogas. Faz mal e é proibido. O que acontecia? O jovem ia e experimentava uma vez. Qual a primeira sensação que ele tinha? Boa. Está contradizendo tudo que eu aprendi. A primeira sensação que eu tive foi boa. Falaram para mim que era ruim. O que acontecia? Ele se deixava levar. Esse atleta começa a deixar de performar. Problema pessoal, entra no vício, dependência, não sai mais. Traçando esse paralelo para a aposta esportiva é a mesma coisa. Ah, eu fiz uma vez, deu certo. Eu paro a hora que eu quiser. Você não vai parar a hora que você quiser. Pelo que eu te falei. Você já está na mão dos aliciadores. Se eles souberem que vocês já fizeram isso uma vez, eles vão usar isso contra vocês. Eu vou colocar outro exemplo para vocês agora de uma partida. Essa aqui foi da A3 do Campeonato Paulista aqui, em 2020. O jogo entre o Linense e o Barretos. O que aconteceu aqui? Esse jogo ele não era determinante para a classificação do campeonato. Mas ele era determinante pelas apostas. O software identificou, esses softwares que eu falei para vocês, um número grande de apostas no resultado. Que o Linense venceria por 4 gols de diferença. O jogo estava 3-0 até praticamente o final do jogo, quando o Barretos começou a agir de forma a facilitar o quarto gol. Vocês vão ver nas imagens e vão ver que por ineficiência do Linense eles não conseguiram marcar o gol. Até que no último lance da partida o zagueiro fez gol contra numa cobrança de escanteio. Sem marcação, sozinho. Eu vou mostrar as imagens para que vocês... A imagem vale mais do que eu estou descrevendo para vocês. Isso já estava 3-0 o jogo.
Então, como eu falei, aqui a reportagem falava em suspeita. Essa suspeita ela foi confirmada lá no Tribunal de Justiça Desportiva. O que aconteceu? O Barretos ele foi suspenso por 4 meses pela Federação Paulista, pelo Tribunal e, consequência, pela Federação Paulista. E um time de A3 suspenso 4 meses, você sabe qual é a consequência. Ele perde patrocínio, não pode jogar competições, não paga a folha, é praticamente a falência de um time. Então a consequência é muito grave para quem participa disso. Adicionalmente a isso, os atletas envolvidos, o que aconteceu com eles? Tomaram suspensão de 6 meses a 1 ano. Eles tiveram sorte, poderiam ter sido banidos do esporte. De 180 dias a 365. Eles tomaram 6 meses e o zagueiro fez gol contra, tomou 1 ano. Além disso, eles tomaram R$5.000 de multa, que é mais que o salário deles. Então você tem prejuízo esportivo e financeiro. Tudo por conta de uma manipulação, talvez por alguma vantagem. Aqui por conta de apostadores. Provavelmente algum apostador chegou em algum dos zagueiros que conseguiu convencer, ou algum atleta, desculpa, que conseguiu convencer os demais a participarem disso. Ficou tão evidente que não precisa nem ser jogador para entender o que aconteceu aqui. A gente tem alguns regulamentos aqui. Quem trabalha com futebol é importante. Eu sei que vocês não precisam estudar o regulamento e as regras do futebol. Não a regra do jogo, né? Mas aqui a gente tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso, que ele é utilizado pelo tribunal para aplicar as punições. Tudo que chega no tribunal, o tribunal nunca vai dar uma punição que não esteja descrita aqui. Então todas as condutas estão aqui. O que eu sugiro para vocês, como atletas, que procurem, você pode procurar de uma maneira resumida. Quais são as consequências de cada ato seu? De uma jogada desleal, de um cuspe, de uma ofensa, do racismo ou homofobia. Tudo isso já está pré-determinado o mínimo e o máximo de pena. Então tudo sai do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aqui a gente tem a regra, o Código Disciplinar da FIFA, o Regulamento Geral de Competições da CBF, tudo isso tem no Google. Se alguém quiser colocar o QR Code, fica à vontade. O Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista, que foi da onde saiu o regulamento específico da Copinha. Então eu acho importante os atletas conhecerem um pouco além das 4 linhas. Porque é o que eu falei, às vezes vocês não estão num dia bom, e alguma coisa que vocês fazem em campo descontando pode gerar uma consequência grave, como não participar mais da competição. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês fazem. Às vezes de cabeça quente, às vezes uma cabeça quente pode custar para vocês a participação no campeonato. Vou falar das consequências àqueles que infringem a questão da manipulação. Como eu falei para vocês, é crime. Então já tem a tipificação de 2 a 6 anos. Todas essas pessoas que mexem com futebol são proibidas de apostar. Atleta, dirigente, comissão, árbitro, agente, empresário, eu no tribunal, não podemos apostar. Eu sei que muitos de vocês podem fazer apostas aí, devem ter apostas, mas é lei. Eu recomendo que todos vocês, enquanto estiverem no futebol, almejando algo no futebol, trabalhando com futebol, deletem a conta de vocês. Ah, mas eu vou apostar no campeonato inglês, eu não tenho nada a ver com isso. Se essa partida entrar em investigação, você é atleta, você tem punição. Atleta não pode apostar. Nem atleta, e a FIFA agora tem o regulamento da FIFA, nem atleta, nem parente de primeiro grau. Cônjuge, companheiro, não pode. Marido, mulher, não pode apostar. Por quê? Tudo no intuito do quê? De proteger o futebol. O Bruno Henrique é um exemplo nesse caso, ele passou um problema no Flamengo, ele foi absolvido no STJD, mas ele teve uma denúncia, porque a irmã, a mãe e a tia apostaram no cartão amarelo dele numa partida contra o Santos. Ele foi absolvido, mas até ele ser absolvido, ele foi afastado, perdeu jogos e teve a imagem dele arranhada. Então olha as consequências de alguém próximo a você fazer aposta, principalmente em cima de você. Ele foi, claro, ele não teve consequência esportiva para ele, mas ele teve esse atraso na carreira. Talvez ele não teria perdido lugar no time, talvez ele estaria num nível melhor se não tivesse acontecido esse fato. Então vocês não podem apostar. Toda aposta gera como consequência uma penalidade financeira também. Então você vê que a margem é gigantesca para estipular a multa. O Barretos, no caso do vídeo que eu mostrei para vocês, tomou R$50.000 de multa, o que é muito significativo para um clube da terceira divisão. Além disso, o que nós temos? As consequências esportivas. Essa aqui é civil. É tudo Código Civil. Por quê? No jogo do Barretos, o jogo foi manipulado. Ele tirou a imprevisibilidade da partida. Você matou o esporte ali. Qualquer torcedor que foi na partida pode entrar com uma ação de indenização para cobrar o ingresso de volta e o dano moral. Eu fui ver uma partida
esportiva cujo o fundamento é a imprevisibilidade e a gente já sabia o que ia acontecer. Então todos os envolvidos podem sofrer. Imagina quantas pessoas não assistem um jogo. Podem sofrer indenização de todas as pessoas que se sentiram lesadas por isso. Além disso, na esfera desportiva, que é do Tribunal de Justiça Desportiva, das federações, o que eu faço parte, o STJD, você tem essas punições. A multa mais a suspensão ou banimento. Então é sempre a multa mais a suspensão ou banimento. Então você já está vendo uma série de consequências gravíssimas aqui. Trabalhista também. Seu contrato de trabalho é rescindido, por justa causa. O que significa isso? Você não recebe suas verbas rescisórias. Então você tem uma série de situações aqui que demonstram a gravidade de uma simples ou boba aposta pode fazer para um atleta. E o fato, o que torna tudo mais difícil é a massiva propagação de casos de aposta. Então você tem que entender a posição que vocês estão hoje. A imagem de vocês vale muito, os valores de vocês valem muito, são inegociáveis. Às vezes por uma bobagem vocês podem complicar a carreira. Ou até o futuro. Não estou falando só de profissional de futebol não, mas até como pessoa. Então eu acho muito importante vocês ficarem atentos a isso. Não caírem em conversas, não caírem em promessas fáceis, porque geralmente é assim que eles pegam vocês. E além de tudo tem a consequência criminal, porque toda denúncia de manipulação é investigada pela Polícia Civil ou Polícia Federal, dependendo do âmbito. E essa investigação a polícia pode tomar qualquer um desses atos. Pode ter busca e apreensão, ele pode decretar sua prisão preventiva, pode quebrar seu sigilo, ter acesso aos seus bens, te proibir de frequentar locais. Tudo isso no curso da investigação, antes do processo criminal. Então, para você ver, grandes consequências por conta de uma aposta. Às vezes uma aposta que você pode achar singela, uma aposta, entre aspas, boba. Além disso, a gente tem, além daquela condenação inicial, de 2 a 6 anos, ninguém manipula resultado ou partida ou competição sozinho. Então, se você não fizer parte de uma organização criminosa, se só uma pessoa te abordou para fazer a manipulação, você já caiu aqui. Porque você se associou com alguém para cometer um crime. Agora, se você fizer parte de uma organização, ficar caracterizado uma organização criminosa, aumenta a sua pena. O crime organizado utiliza muito a aposta para lavar dinheiro. Se você entrar num esquema que tem lavagem de dinheiro, aumenta ainda mais a sua pena. Então você vê o nível de exposição que você pode chegar. A gente já teve diversas ações aqui tomadas no âmbito do Brasil, do Estado de São Paulo, das outras federações, contra atletas e contra pessoas que participaram da manipulação. Então você vê notícias de prisão, 10 anos de prisão, por conta de manipulação de competição. Banimento do futebol, que é a medida mais drástica. Se você for banido do futebol, você não trabalha com mais nada relacionado ao futebol. Você não pode nem ser gandula, não pode ser agente, não pode ser dirigente, você não trabalha com futebol. Adeus futebol se você tomar uma punição dessa. Teve a penalidade máxima, que foi uma das mais famosas operações que a gente teve, onde 22 atletas foram condenados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os mais famosos, Eduardo Bauerman, Aleph Manga, Nino Paraíba. Todos eles tomaram multa e suspensão por conta de manipulação. O Eduardo Bauerman foi o exemplo que eu dei para vocês, a foto do que ele recebeu. Ele recebeu a foto da arma quando ele quis sair do esquema. Por quê? Os apostadores já tinham todas as provas contra eles. Você vai sair, não bastava só as provas. Eles ameaçaram a vida dele. O Aleph Manga participou anteontem do podcast do Denilson junto com o pai dele. Você precisa ver o arrependimento dele. Ele chorando porque o pai dele falou: você aqui não está representando só você quando você faz isso. Você atingiu um nível de ser atleta que poucos conseguem. Você tem pessoas que tratam você como herói, pessoas que você não conhece. E o seu irmão, mais novo, tem você como herói. Quando você mancha a sua carreira por conta de uma atitude como essa, você está destruindo sonhos. Você está mexendo com futebol. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Ele chorou copiosamente. Ele está extremamente arrependido e ele deu sorte de conseguir retomar a carreira. Porque dentre esses 22, vários foram banidos do futebol. Com essas consequências que eu falei para vocês. Nunca mais trabalha com futebol. E às vezes por conta de uma bobeira. Tem um outro exemplo também que a gente pode utilizar. A gente fala que é mais fácil acessar a base, mas isso pode acontecer no profissional.
Outro jogador que sofreu uma grande investigação, que ainda está em investigação, é o Paquetá. Jogador de Premier League, jogador da seleção brasileira, que foi envolvido num caso de manipulação por conta de um grande número de apostas na localidade onde ele nasceu, contra cartões amarelos dele. Ele pode não ter participado disso, pode ter sido até uma conversa inocente, mas olha o que gerou para ele. O arranhão na imagem não foi punido, não tem nada comprovado, ele continua performando normal. Mas só o fato disso já atrapalha a cabeça de um atleta. O atleta já tem muita coisa envolvida em performance, em desenvolvimento. Você tem um negócio desse, atrapalha o seu desempenho. Isso pode prejudicar a sua carreira. Só de ser ventilado o seu nome, sua carreira pode ser prejudicada. Então, como conclusão de tudo que a gente está conversando, nunca contribua ou manipule nada relacionado a partidas de futebol ou qualquer esporte. De novo, a recomendação é para que vocês excluam as contas que vocês tenham em caso de aposta enquanto vocês forem atletas ou enquanto vocês mexerem com futebol. Pode parecer uma coisa inocente, não é. Vocês viram as consequências graves que pode gerar para vocês o simples fato de uma aposta, mesmo que não seja de vocês. Eu tive um questionamento de um menino ontem, do time do Bahia. Ele perguntou para mim assim, mas uma aposta positiva eu não posso fazer? Não pode ser feita? Eu perguntei, o que é aposta positiva para você? Meus pais apostarem que eu vou fazer um gol. Não pode? Eu entendo o lado dele e a pergunta dele tem todo o fundamento. No primeiro momento você vai falar, qual que é o problema dele apostar que eu vou fazer um gol? É uma coisa positiva, sim. Mas você está colocando, olha onde vocês estão, você está colocando mais pressão no atleta. Você já joga futebol, você já tem a obrigação do seu ofício. Você está colocando mais pressão. Você está colocando em risco você desapontar alguém próximo a você, se você não conseguir fazer. Então você está colocando mais um peso na sua cabeça. Tudo isso está fazendo o quê? Está abalando a imprevisibilidade do futebol. Porque você vai se esforçar mais. Às vezes o seu esforço maior te machuca. Às vezes o seu esforço maior te cansa, você não acompanha alguém e prejudica o seu time. Então vocês não precisam de mais elementos para pesar na cabeça de vocês, tem que ter a cabeça tranquila para jogar futebol. Independente dos problemas pessoais. Então vocês veem que até uma coisa simples pode ser problemática. Então não é o incentivo puro e simples, isso mexe com a cabeça de vocês. Imagina você sair e falar, olha, mãe, pai, eu não consegui fazer o gol, vocês não ganharam dinheiro. Além de toda a vedação que a gente já conversou e das consequências que a gente já conversou. Então, não façam, conversem com as pessoas próximas a vocês para que não façam. Os parentes, como eu falei, a FIFA já determinou que os parentes não podem apostar. Mesmo que vocês não tenham contato, reforcem, porque se Deus me livre a pessoa que não tem contato com vocês, acerta a aposta, vocês estão envolvidos nisso. E até vocês provarem que não participaram, vai demandar todo esse arranhão na imagem de vocês. Então tudo que acontecer, vocês têm dever de informar. Dever de proteger o futebol, que é o esporte que vocês amam. A gente tem um canal de denúncia da federação, tem um telefone, tem um e-mail. Vocês podem falar com os próprios dirigentes de vocês, podem levar isso para a federação, podem ir na delegacia. Como eu falei, tudo é levado aqui muito a sério, nesse aspecto de manipulação. Tudo para manter a integridade do futebol. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Se tiver alguma questionamento agora, eu posso responder também. Se não tiver, eu vou agradecer a presença de vocês. Vou desejar sorte e sucesso na continuidade da Copinha. Vocês têm mais 2 jogos aí. E sucesso na carreira de vocês também, tá bom? Muito obrigado, viu, pela atenção. Quer fazer? Só deixa eu tirar uma foto com eles também. Vou fazer um registro com vocês aqui. Mais fácil. Pega essa lá. Só completando o site da Federação Paulista também vocês acham todos os regulamentos, né? E canal de denúncia também, tá, gente? E durante a Copinha estamos todos à disposição de vocês. Só aproveitando também, a Aline, eu falei na última, a Aline deu essa palestra ano passado. No motivo da palestra, o atleta foi abordado no jogo seguinte e ele fez a denúncia. Então talvez se não tivesse as orientações das consequências dos atos, talvez ele tivesse caído no esquema. Então tomem bastante cuidado. Prezem pela imagem e pela carreira de vocês. Tá bom? Boa sorte para vocês. Sucesso aí na Copa. Aqui já passa ali pro celular, todos que tiverem, abre o aplicativo para mim, o meu físico e a Vânia aqui, por favor. Aqueles que já vão aceitar já está fora do próximo jogo.
Obrigado, tá? Posso usar aqui? Pode, Fácil? à vontade. Então, um por um aqui. Quem tiver aplicativo de bet, qualquer aplicativo de aposta já tá falando que é proibido.